E vem conferir a crítica do filme Pobres Criaturas. E eu finalmente consegui assistir o filme Pobres Criaturas. E por que eu falo finalmente? Porque apesar do filme só ter lançado essa semana no cinema, ele é um filme que vem sendo mencionado para quem gosta, para quem acompanha o mundo do cinema, desde o ano passado, desde que ele saiu nos festivais. Depois de que ele saiu nos festivais e foi muito elogiado, ele chegou agora a ser indicado ao Oscar. E cada vez que eu via mais matérias falando sobre o sucesso do filme, eu ficava com mais vontade de ver ele. E isso é uma coisa boa, porque você fica à vontade de ver um filme. Mas, por outro lado, isso pode acabar te gerando uma decepção, porque a expectativa está muito alta. E a expectativa, obviamente, pode gerar uma queda muito grande. Ainda bem que Pobres Criaturas não aconteceu isso e é um filmaço. O que me chamou a atenção antes de ver sobre os festivais falando sobre o filme foram duas coisas. Primeiro, foi o diretor, o Yorgos Lanthimos. Eu gosto muito desse diretor, eu gosto muito da visão que ele consegue colocar de mundo dentro dos seus filmes. E ele faz uma coisa muito interessante que é, ele não faz um filme simplesmente para contar uma história. Ele realmente quer fazer com que o espectador saia da sua zona de conforto e discuta o seu filme. Então, dependendo do filme, ele não tem medo nenhum de tocar em assuntos sensíveis, de assuntos que são tabus em certos pontos, para poder passar a sua mensagem e contar a sua história. E Pobres Criaturas foi exatamente isso. Eu gosto muito do diretor, como eu falei, e ele já chamou minha atenção. E o outro fator que chamou minha atenção também seria quando eu li a sinopse. Quando eu li a sinopse e eu vi que esse filme seria mais ou menos uma releitura do conceito inicial da obra de Frankenstein, fez com que também chamasse muito a minha atenção para poder ver esse filme. Um filme como Frankenstein, alguém que é criado através de uma mão humana, numa visão de um diretor tão bom e tão incrível, ele pode ser uma história fantástica. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Eu amei Pobres Criaturas pelo conceito que é apresentado, pela forma como ele é desenvolvido e como é aquele filme que desde o momento que eu saí do cinema, eu só consigo pensar nele. E essa é uma sensação muito boa. Eu gosto de quando eu saio do cinema e você acaba realmente refletindo, querendo discutir sobre o filme, ter uma pessoa do seu lado para você poder falar mais sobre ele. Porque esse filme faz exatamente isso. Na verdade, quando você termina o filme, a primeira sensação que você tem é o que foi que eu acabei de assistir. Mas depois que passa um tempo e você vai absorvendo um pouco melhor o filme, você vai entendendo o que realmente o filme quis dizer, você vai entendendo o que o filme realmente quis te passar, e você vê quão complexo e quão interessante esse filme é. O filme, ele já começa com uma linguagem audiovisual, uma linguagem visual muito interessante, desde a escolha do preto e branco, que depois vai se mudar para um filme com cores. O filme, como eu falei, ele é o conceito de Frankenstein. E obviamente eu não vou falar sobre a história do filme para não dar spoiler, porque eu acredito que muita gente vai assistir e muita gente deveria assistir esse filme. Se não conseguir assistir no cinema, não tem problema, você tem que assistir esse filme, porque ele é muito bom e ele é muito interessante no que ele quer discutir. E o filme, como eu falei, é uma mulher que ela já é adulta e ela acaba, por algum motivo misterioso, que é o que eu não vou falar aqui, agindo como uma criança. E você percebe que tem um conceito do meio que médico louco, doutor louco, que é vivido pelo William Dafoe, que é bem colocado aqui. E através dele você vai acompanhando essa história. E o começo, ele já chama muito a sua atenção. Porque foi o que eu falei, o Yorgos Lanthimos, ele é um excelente diretor, ele é um excelente criador de mundo. E ele sabe que ele vai contar essa história visualmente e não só nas atitudes da excelente atuação da Emma Stone, que eu vou falar mais pra frente. Aqui ele consegue contar através do preto e branco uma linguagem inocente para aquela personagem chamada Bella. A Bella, ela vive naquele mundo que parece que ela está presa, ela está enjaulada. E o preto e branco ajuda muito a fazer com que realmente pareça que tudo é novo para ela. Tudo realmente passa de um desconhecido. Ela realmente é uma criança no corpo de uma adulta. E isso é muito interessante. E visualmente eu gosto muito do filme, porque outro fator que o diretor faz muito bem é usar alguns ângulos, alguns estilos de movimento de câmera para poder criar algumas ideias diferentes para o espectador. Como, por exemplo, colocar uma ideia de um ângulo que faz com que você, como público, se sinta fora da história, veja a história de fora. Em alguns momentos parece que você está junto naquela cena, sentindo o incômodo que o diretor queria que você sentisse. E também ele consegue fazer com que tudo pareça muito maior do que aqueles personagens que estão em cena. Algo que também é muito bom. Porque realmente, quando você pensa que ela é uma adulta, só que a cabeça dela, a ideia dela ainda é uma criança que é recém
recém-nascida, você coloca muito bem esse conceito de tudo pra ela parece muito grande, tudo pra ela parece muito novo, e a direção trabalha muito bem isso. E o filme, quando ele vai se decorrendo, quando a Bella, que é a Emma Stone, ela vai descobrindo mais o mundo, o filme vai ganhando muitas cores, e isso é muito interessante. E aí entra no conceito de realmente mundo, construção de mundo, desenvolvimento de mundo, e como esse filme tem um design incrível, porque a cada vez que o filme vai se desenvolvendo, os personagens vão mudando de Paris, eles vão de Londres para Lisboa, de Lisboa eles vão para um barco que acaba indo para Atena, de Atena eles vão para Paris, eles vão mudando de cenário. E isso poderia cair numa mesmice, por exemplo, da gente ver os mesmos cenários de sempre. Mas não é isso que esse filme faz. Esse filme tenta fazer uma reinvenção realmente das cidades. Algo até meio cartunesco em certo ponto, algo que sai da realidade e entra até numa característica mais de contos de fada. E isso eu gostei bastante, porque esse é um conto de fadas avessas. E ao mesmo tempo, vale lembrar, o mundo ganhou cores, mas a personagem realmente da Bella, ela ainda é uma pessoa que tem pouco conhecimento do mundo, ela ainda está aprendendo mais sobre aquele mundo. Então tudo que ele acaba vendo ali, tudo que ela acaba vendo, ainda é como se fosse no olhar de alguém novo. Então existe aquela magia, como se ela entrasse num parque e visse como se tudo fosse realmente algo fantástico. E isso é muito bem feito. Ela vê características através do olhar dela que mostra que tudo é muito fantástico, tudo é muito fora da realidade, tudo realmente é um conto de fadas. Até que cenas mais simples ele acaba vendo dessa forma. E a gente, como espectador, é muito interessante como ela vê de uma visão de criança e evolui a sua visão ao longo do filme. Tanto que quando chega no final do filme, e eu não vou dar spoiler, obviamente, mas ela chega num cenário onde ela já tem uma cabeça mais, vamos dizer, parecida com a de todo mundo, uma cabeça mais atualizada, com a cabeça que o corpo dela merece, ela vê Londres como se fosse Londres normal, em relação a tudo que tá ali. E isso é interessante. Essa linguagem visual que o filme faz para conversar com a personagem e ver a evolução dela é muito interessante. É muito interessante o momento que ela vira de cores, porque o filme ganha cores, como ela vai se descobrindo sexualmente ao longo do filme, e isso é muito interessante. E aí a gente entra na parte das atuações para poder entrar na mensagem do filme e também como os personagens são muito bons. Eu queria destacar 3 atores do filme que eu acho fantásticos. A Emma Stone, que ela é o grande destaque do filme, merece concorrer ao Oscar e talvez até ganhar, vendo com a sua concorrência, porque ela tá fantástica aqui. A forma como ela consegue evoluir a sua personagem através da atuação faz com que ela mostre a sua capacidade incrível que ela tem aqui. Óbvio, não é desse filme que a gente vê que a Emma Stone é uma excelente atriz. A gente vê ao longo da sua carreira como ela consegue ser ousada e ousar na sua carreira, entrando em personagens completamente diferentes e entregando muito ali. Em Pobres Criaturas não foi diferente. Ela está perfeita no papel. Você consegue ver a evolução dela, desde a parte realmente da voz, da fala, das expressões e da linguagem corporal. Tudo é muito bom, tudo é muito bem feito e ela consegue passar perfeitamente aquela personagem que a gente tá vendo ali. Também vale destacar muito o Mark Ruffalo, que é outro ator fantástico, que entra muito no que eu falei da Emma Stone. Um ator que ele tem capacidade de mudar muito sua atuação ao longo do filme, e aqui ele faz muito bem isso. E o William Dafoe, que é um dos grandes atores de todos os tempos, e a gente consegue ver por que aqui, mais uma vez, entregando uma atuação que também evolui ao longo do filme, de uma pessoa que parece que não tem sentimentos, até alguém que no fim da vida sente tudo de uma forma diferente. Não só eles, tem outros atores fantásticos, mas eu queria destacar esses 3. Eles vão muito bem, eles conseguem passar exatamente o que esse filme tem que passar. E por que tudo isso é muito importante? Porque a linguagem visual é tão importante para esse filme. Porque a Emma Stone ser tão perfeita na sua atuação e passar essa pessoa que é de uma criança para um adolescente, para um adulto, é tão bom. Porque entra na mensagem que eu falei. Esse filme, ele vai te chocar desde a primeira cena. Ele vai fazer com que você, como público, olhe para o filme de uma forma diferente. Você já vai ficar impressionado e com o olho preso na tela pensando o que ele vai trazer a partir daqui. E depois que ele te prendeu, ele chega no assunto principal. Ele consegue trabalhar perfeitamente o conceito de tabus que não deveriam ser tabus. E aqui isso é muito bem feito, através da personagem da Emma Stone, que é a Bella, como também trabalhando o conceito principal, que seria a sexualidade da personagem, e até tabus mais em algumas falas mais profundas. Por exemplo, ela é uma personagem que, por ela ser uma criança, ser uma criança que vai evoluindo a sua parte mental, ela vai descobrir
descobrindo sua sexualidade, vai se descobrindo como parte do mundo, e através disso, quanto mais ela vai evoluindo, ela vai querendo discutir coisas mais profundas do que simplesmente a parte sexual. Ela também quer discutir, por exemplo, qual é o nosso lugar no mundo, o que a gente deveria fazer e por que a gente segue regras de sociedade que não deveriam ser todo mundo que concorda com elas. Esses assuntos são tabus, porque hoje em dia as pessoas têm medo de discutir essas coisas. Tem medo de discutir se a nossa sociedade realmente está indo para o caminho certo, se as regras são justas, se a nossa sociedade está no lugar justo e quem tem menos consegue ganhar com isso, ou até a própria sexualidade, como eu falei, que é algo que a gente não tem coragem de discutir. Parece que ninguém tem coragem de discutir isso porque realmente é um tabu. E ele consegue ser agressivo nesse ponto e colocar uma mensagem que faz com que você, como espectador, consiga entender o que ele quer dizer, consiga refletir e faça aquele filme que você consegue ir além da primeira, segunda camada e ver como esse filme é muito mais profundo e muito mais complexo do que só o superficial que é mostrar. Sem contar que a personagem da Bella é incrível nisso, porque ela é uma personagem que ela como eu falei, ela no começo, ela é uma pessoa muito infantilizada, apesar de estar num corpo de um adulto. Então a partir daí, todo mundo, desde o seu pai ao seu amigo, meio que querem controlar as ações dela. E eles gostam muito de ter esse controle sobre as ações dela. E ao longo do filme, quando ela vai conhecendo o personagem do Duncan, que é vivido pelo Mark Ruffalo, e ela vai crescendo, evoluindo, conhecendo mais, ela vai tendo mais liberdade, ela vai querendo ter mais sua liberdade. E essa liberdade que ela vai tendo, vai fazendo até com que as pessoas que estão à sua volta, principalmente personagens masculinos em certo ponto, tenham até um pouco de medo dessa evolução que ela vai tendo. E isso é muito interessante. É um conceito muito bom e, inclusive, tem uma cena que ela é bem explícita sobre isso. Quando ela tá no barco, ela tá lendo o livro, ela tá aprendendo mais, e o personagem do Mark Ruffalo cansa de jogar os seus livros no mar pra mostrar que ela não deveria ter mais conhecimento a partir dali. Isso é muito bom. E é muito bom falar sobre liberdade de expressão, liberdade do próprio corpo e de você mesmo através do filme. Eu adorei todos esses conceitos através de uma excelente atuação, de um roteiro afiado e de um filme que trabalha muito bem isso. Óbvio, o filme não é perfeito. Eu acho que em alguns pontos ele acaba cansando um pouco. Eu acho também que alguns personagens secundários e alguns subplots que são introduzidos são passados muito rápidos e com isso eles não conseguem ter o aprofundamento que o filme deveria ter e acaba enfraquecendo até alguns núcleos secundários. Só que, de novo, o filme tem 2 horas e 25. Se tem 2 horas e 25, quase 2 horas e meia de filme, o mínimo que você espera é que os arcos secundários sejam melhor explorados, que personagens tenham mais tempo de tela. E isso acaba não acontecendo aqui. E tem alguns pontos que eu acho que eles são muito rápidos em outros fatores. É um filme que você realmente sente falta de um ponto ou outro, sem contar que você sente esse cansaço em certos pontos, que acaba até te incomodando um pouco. Alguns pontos que você queria ter visto um pouco mais, alguns discursos que você acha que poderia ser mais importante, vai acabar sentindo um pouco de falta aqui. E no final do filme eu acho que tem um ponto final. Eu achei que ele foi um pouco corrido também, que eu não gostei muito, não gostei de como terminaram com o arco de um personagem específico. Mas tirando isso, eu acho que ele é um filme incrível e que com certeza vale seu tempo. É um filme que você vai terminar e vai querer discutir ele por vários dias, você vai cada vez mais refletir sobre ele, e quanto mais refletir, parece aquele filme que vai ficar cada vez melhor. Concluindo, Pobres Criaturas é aquele filme que tem uma excelente parte técnica, excelentes atores e um roteiro afiado com uma mensagem poderosa por trás. Mas é inegável que apesar de eu ter adorado o filme, achado ele muito bom, eu acho que ele ainda tem muitos problemas que me incomodam, principalmente envolvendo a parte de núcleos secundários, que eu acho que são bem apresentados, mas mal desenvolvidos. Algumas discussões que deveriam ser mais aprofundadas são passadas muito rápidas, e o final eu acho que tem alguns pontos que eu não gosto de como o filme acaba como um todo. Mas assim, é um filme incrível e que com certeza você deveria assistir no cinema. E por isso que eu fecho o filme Pobres Criaturas com uma nota 8,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme Pobres Criaturas? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.